A tentativa desesperada de um ídolo rival de desmerecer a contratação de Lucas Paquetá gerou revolta total nos bastidores do Ninho. A situação é muito pior do que imaginávamos e o movimento de mestre por trás disso vai te deixar incrédulo. Fala, nação, é isso mesmo que você viu. Crítica pesada a Paquetá e novo goleiro revela choque na Europa. Se você é Flamengo e quer notícias sem enrolação, tá no lugar certo. Já se inscreve agora porque o que acaba de acontecer é estratégico. Hoje você vai saber toda a verdade sobre a resposta do Flamengo ao Casagrande, o detalhe monumental sobre o recado de Atirson para Paquetá e fechamos com as primeiras palavras do goleiro Wendel sobre o tamanho do Mengão no exterior. Cronometrei até 5 minutos para cada notícia, então esmaga o like e vem comigo. A soberania do Flamengo no mercado de transferências atingiu um nível tão grandioso que começou a incomodar quem está de fora do nosso império. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelo All News e repercutidas em todo o Brasil, o Flamengo está numa fase final e agressiva para repatriar Lucas Paquetá. Mas esse movimento gerou uma reação carregada de ceticismo e críticas pesadas. O mistério sobre o valor real dessa operação e o impacto que ela terá no futebol brasileiro provocou um desabafo polêmico de Walter Casagrande. O ex-jogador do Corinthians não apenas questionou o investimento, como tentou diminuir o peso tático que um dos melhores jogadores da seleção brasileira trará para o elenco de Felipe Luiz. Atenção, tá no ar, porque para muitos rivais, ver o Flamengo empilhar craques desse calibre é algo inadmissível. O pilar de veracidade que sustenta essa polêmica vem das aspas literais de Casagrande, que destilou seu descontentamento com o esforço financeiro do mais querido. Nas palavras de Casagrande, se o Flamengo fizer esse esforço aí para trazer o Paquetá de qualquer jeito agora, pagando 40 milhões de euros, parece que você tá trazendo o Zico de volta da Udinese, né? Por favor, né? O comentarista foi além na sua análise, tentando usar as glórias recentes do Flamengo como argumento para barrar a chegada de mais um reforço monumental. O Flamengo já foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, tem uma grande equipe, uma equipe que compete. Um meio-campo muito bom. Se for mais barato, beleza, é uma oportunidade. Agora, fazer todo esse esforço para trazer o Paquetá para o Flamengo, eu não vejo o Paquetá dessa maneira. Essas declarações mostram um desconforto nítido com a disparidade financeira que o Flamengo construiu, tentando rotular como exagero, o que na verdade é um planejamento estratégico de dominação absoluta. O impacto disso no Império é um reforço na nossa postura de autoridade máxima. Quando rivais começam a comparar contratações com a volta do Rei Zico, fica claro que o medo da nossa hegemonia é real. No vestiário e na diretoria, essas críticas são vistas como combustível. Trazer Paquetá não é apenas uma oportunidade, é um movimento incrível para elevar o patamar técnico de um time que já é o melhor da América. O impacto na imagem do clube é de uma potência que não aceita estagnação. Enquanto os outros pedem moderação, o Flamengo responde com ambição. É um movimento de mestre que blinda o meio-campo contra qualquer tipo de imprevisto na temporada de 2026. Na análise técnica e no scout de Lucas Paquetá, o que Casagrande parece ignorar é a versatilidade de um jogador que amadureceu na Premier League. Paquetá hoje é um box-to-box moderno, com números de interceptação e passes progressivos que o colocam na elite mundial. Comparando com ídolos monumentais do passado que voltaram para casa, como o próprio Gerson, Paquetá traz uma intensidade física que o nosso meio-campo atual vai absorver de forma estratégica. O encaixe tático sob o comando de Felipe Luiz será fluido, permitindo que o time alterne entre o 4-3-3 e o 4-4-2 com uma naturalidade que vai deixar os adversários perdidos. O que Casagrande chama de esforço desnecessário, o scout do Flamengo classifica como o ajuste final para a perfeição técnica. Eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor rubro-negro. Você concorda com Casagrande que pagar 40 ou 45 milhões de euros no Paquetá é um exagero? Ou você acha que para o melhor da América, o preço não importa quando o assunto é buscar o melhor do mundo? É vergonhoso um comentarista tentar ditar como o Flamengo deve gastar o próprio dinheiro? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber se a nação tá fechada com esse investimento ou se também tem um pé atrás. O pote de ouro, o clímax final dessa negociação entrega os números reais que vão selar o destino do craque. A revelação bombástica é que o West Ham, que começou pedindo 60 milhões de euros para liberar sua maior estrela, já cedeu à pressão implacável da diretoria rubro-negra. A decisão oficial de Paquetá já foi tomada. Ele quer voltar para casa.
Os valores finais que estão sobre a mesa para a reunião decisiva desta sexta-feira, dia 16, giram em torno de 45 milhões de euros, cerca de 282,4 milhões de reais. É o valor da soberania. O Flamengo já tem o sim do jogador e agora ajusta as garantias bancárias para anunciar o que Casagrande tanto teme. Mas enquanto os rivais tremem com a chegada de Paquetá, outro ídolo do Ninho decidiu quebrar o silêncio e mandou um recado direto pro meia, revelando um detalhe emocional sobre o prazer de voltar ao maior do mundo, que pode acelerar ainda mais esse anúncio monumental. A atmosfera em torno da Gávea atingiu uma voltagem arrebatadora, e o que parecia apenas um sonho de mercado está se transformando na maior operação de repatriação da nossa história. Segundo informações apuradas com precisão cirúrgica pelo lance e confirmadas pelos bastidores do Ninho, o retorno de Lucas Paquetá ao Flamengo ganhou um componente emocional e estratégico que ninguém esperava. O mistério que travava a negociação em Londres foi rompido por um movimento de bastidores onde o próprio jogador tomou as rédeas do seu destino. A tensão é absoluta porque o West Ham vive um colapso na Premier League e a oportunidade de resgatar um dos melhores do mundo para o melhor da América tornou-se um dever institucional. O Flamengo não está apenas contratando um jogador, está trazendo de volta um pedaço de sua identidade para consolidar uma hegemonia que ninguém no continente será capaz de contestar. O pilar de veracidade que sustenta esse otimismo vem de quem conhece o peso desse manto como poucos. A Tirson, o ídolo monumental da nossa lateral e um eterno apaixonado pelo clube, mandou um recado direto e carregado de confissões para o Paquetá. Em entrevista ao Lance, a Tirson abriu o coração sobre o que significa voltar para casa. Nas palavras do ídolo: "Eu tive esse prazer de sair algumas vezes do Flamengo e poder retornar para casa. Então assim, esse prazer de você retornar para sua casa não tem preço, se você sonha em voltar a vestir o manto sagrado. Isso passa por todos os jogadores que foram criados no clube e que saíram cedo." A Tirson foi além e decifrou o momento exato da carreira do meia. Hoje o Paquetá está procurando trazer mais alegria para ele, ficar mais próximo da família, ficar mais próximo também da seleção brasileira. A Copa do Mundo está batendo na porta e ele sabe que é importantíssimo você estar na vitrine do competidor. Esse diagnóstico é grandioso, pois expõe que, para o Paquetá, o Flamengo é o caminho mais curto e seguro para ser o protagonista do Brasil na próxima Copa. O impacto disso no Império é um movimento de mestre que altera a hierarquia do futebol sul-americano. Trazer um titular absoluto da seleção no auge físico é um tapa na cara de quem duvida da nossa potência financeira. É um movimento estratégico que blinda o elenco de Felipe Luiz e coloca o Flamengo em uma prateleira mundial. No vestiário, a chegada de um cria do Ninho com esse currículo eleva a moral e a exigência técnica a um nível extraordinário. Não se trata de um erro ou de um risco, é uma afirmação de poder. A imagem do clube no exterior ao repatriar um jogador que está no radar dos maiores da Europa é a prova de que o Flamengo hoje é um destino tão atraente quanto a própria Premier League para quem busca títulos e felicidade. Na análise técnica e no scout, Paquetá é o encaixe perfeito que Felipe Luiz tanto buscou. Se compararmos com ídolos monumentais que tiveram passagens vitoriosas recentes, Paquetá une a capacidade de marcação de um volante moderno com a criatividade de um camisa 10 clássico. Seus números de passes progressivos e conduções de bola no West Ham, mesmo em um time que luta contra o rebaixamento, são de elite. Ele não vem para ser apenas mais um, ele vem para ser o motor de um meio-campo que já conta com De La Cruz e Arrascaeta. Esse trio pode formar o setor mais avassalador que a América já viu desde os tempos de ouro da década de 80. O Flamengo deixa de ser apenas um time técnico para se tornar uma máquina física e tática imbatível. E eu preciso parar tudo agora para confrontar você, torcedor. Você consegue imaginar a dificuldade dos nossos rivais em tentar parar o meio-campo com Arrascaeta, De La Cruz e Lucas Paquetá juntos? Você acha que o esforço financeiro vale a pena para ter o Paquetá na vitrine do Flamengo antes da Copa? Ou você teme que isso possa travar o espaço de algum jovem da base? O que você acha disso? Me fala a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber se você já está contando as horas para esse anúncio oficial. O pote de louro, o clímax final dessa negociação, reside na decisão oficial que o jogador comunicou à diretoria inglesa. A revelação bombástica é que Lucas Paquetá rejeitou propostas formais de 3 gigantes de Londres: Chelsea, Aston Villa e Tottenham. Ele foi categórico ao informar ao West Ham que, se for para sair da Premier League, o único destino aceitável é o Rio de Janeiro. A situação em Londres é desesperadora, com o clube a 7 pontos da zona de salvação, o que facilita a pressão rubro-negra. A reunião decisiva está marcada para esta sexta-feira, dia 16, onde o Flamengo apresentará a proposta que o West Ham não poderá recusar. O valor é monumental, mas o retorno técnico e de imagem será impagável. O acordo está por um fio de ser anunciado, e o sim do jogador já está trancado no cofre da Gávea. Mas enquanto toda a nação volta os olhos para a Inglaterra, uma nova contratação silenciosa acaba de desembarcar no Rio com sotaque inesperado.
e uma visão sobre o Flamengo que deixou os europeus em choque, provando que a nossa soberania não é apenas um discurso, mas uma realidade que assusta até quem vive no velho continente. E se você acha que a pressão para trazer o Paquetá é o único movimento de mestre da nossa diretoria nesta semana, o que está por trás da chegada do nosso novo reforço defensivo é um divisor de águas que prova de uma vez por todas que o Flamengo não é apenas o melhor da América, mas uma potência que assombra o velho continente. Enquanto os críticos tentam diminuir nossos investimentos, o Flamengo foi buscar na Europa um paredão que acaba de abrir o jogo sobre como o mundo enxerga o manto sagrado. Segundo informações apuradas pela Flamengo TV e confirmadas pelos bastidores do Ninho, o goleiro Andrew, recém-chegado do Gil Vicente de Portugal, desembarcou no Rio com uma missão clara e um depoimento que deveria ser emoldurado na Gávea. O mistério sobre a sua adaptação foi desfeito em minutos, porque o que ele viveu lá fora é a prova real da nossa supremacia global. O pilar de veracidade que sustenta essa chegada monumental vem das palavras do próprio Andrew, que confessou ter ficado em choque com a velocidade da negociação. O goleiro, que é natural de Duque de Caxias, mas viveu anos em Portugal, trouxe uma perspectiva que muitos aqui dentro ainda custam a entender. Das palavras de Andrew em sua primeira entrevista oficial, o Flamengo é uma potência mundial. Onde você passa, qualquer pessoa que você pergunta qual clube do Brasil você conhece, a resposta é Flamengo. Quando surgiu essa possibilidade, não caiu a ficha de imediato. Ele foi além e revelou como a repercussão da nossa marca é incrível e imediata no exterior. Eu nunca imaginei que chegaria aqui tão rápido e tão novo, com 24 anos. A repercussão é sempre muito grande quando se trata do Flamengo. Essas aspas não são apenas cortesia, são a confissão de um atleta que estava no radar europeu e escolheu o Flamengo porque sabe que nenhum clube de Portugal, nem mesmo os gigantes de lá, possuem a aura e a vitrine do mais querido. O impacto disso no Império é um movimento estratégico de altíssimo nível. O Flamengo não apenas contratou um goleiro promissor, mas deu um golpe de autoridade no mercado europeu. Trazer um jogador de 24 anos, titular em uma liga competitiva por um valor que o clube considera grandioso, mas justo, mostra que somos nós que ditamos as regras. No vestiário, a chegada de Andrew, com sua mentalidade moldada na Europa, traz uma competitividade saudável para a meta rubro-negra. Seria um erro inadmissível ignorar a chance de repatriar um talento desse porte quando a oportunidade surgiu. A imagem do Flamengo se consolida como o porto seguro dos grandes talentos brasileiros, que querem estar sob os holofotes da seleção, já que Andrew viu de perto como o clube respeitado por lá. Na análise técnica e no scout, Andrew representa a modernidade que Felipe Luiz exige. Ele é um goleiro de excelente envergadura, mas o que chama atenção é a sua velocidade de reação e principalmente o jogo com os pés, algo fundamental para o sistema tático que estamos construindo. Se compararmos com ídolos monumentais do passado, ele tem a agilidade de um Júlio César com a frieza necessária para suportar a pressão de um Maracanã lotado. Ele não veio para compor elenco, ele veio para brigar pela titularidade absoluta. O Flamengo investiu 1,5 milhões de euros, cerca de 9,4 milhões de reais, para garantir a sua liberação imediata. Um valor estratégico para não ter que esperar até o meio do ano. É o preço da pressa de quem quer ser campeão de tudo. Muitos me perguntaram, e a verdade é uma só, sobre a contratação do Lucas Paquetá e as críticas do Casagrande. A resposta analítica e decisiva é que o Flamengo está num patamar onde o esforço financeiro é, na verdade, um investimento em hegemonia. O Casagrande fala de um futebol que não existe mais. No futebol atual, ter um titular da seleção brasileira no auge é o que separa os times que competem dos times que dominam. O Flamengo escolheu dominar. A vinda de Andrew e a negociação por Paquetá são partes do mesmo plano monumental de transformar o Flamengo num clube inalcançável no continente. Em resumo, hoje nós vimos como o Flamengo está ignorando as críticas externas para fechar a maior contratação da história do futebol brasileiro com Lucas Paquetá. Vimos o recado de aterrição que mexe com o emocional do craque e detalhamos a chegada do goleiro Andrew, que veio da Europa para confirmar que o Flamengo é a maior vitrine do mundo para quem sonha com a seleção. O Mengão tá blindado, reforçado e pronto para patrolar quem vier pela frente. Segura aí 5 segundos importantes. Chega de mentiras no seu feed. Eu trago a verdade nua e crua porque o maior da América exige respeito. Se inscreve agora para não ser enganado por aí. Você tá com a verdade ou com a mentira? Decide aí.